Pessoal, vamos falar um pouquinho de eleições com foco aí no Parlamento Federal, né, deputados federais, eh, ver quais são os caminhos do Brasil, o que que vai acontecer, principalmente porque nós tivemos aí o reflexo da chamada cláusula de barreira, né? Essa cláusula estabelece critérios para que os partidos possam acessar tanto o tempo de televisão como também o fundo partidário, tá? O fundo eleitoral. Bom, nós tivemos 32 partidos disputando o processo eleitoral, apenas 37,5 deles, vamos colocar aí, mais ou menos, atingiram o chamado coeficiente aí necessário, né, dessa cláusula barreira. Bom, ou seja, 12 partidos ou federações. O que que são federações? A junção de mais de um partido que tem que se comportar como um partido. Ou seja, na vaga de parlamento, você pode lançar 150% da vaga a cada partido. A federação é como se fosse um partido. Isso já demonstra aí a fusão futura desses partidos, porque dificilmente, passado esse período eleitoral, né, desculpa, esse período da federação, dificilmente, se você fracionar de novo, esses partidos sobreviveriam, né? Até porque geralmente é capitaneado por um partido maior. Então, vamos falar de forma geral dos 36, nós temos 12 partidos atingiram a cláusula de barreira, né? Nós temos 7 que elegeram parlamentares também não atingiram a cláusula de barreira. Então, temos 9 partidos, né, que não elegeram ninguém na Câmara Federal e também não atingiram, né, consequentemente, não atingiram a cláusula de barreira. Ou seja, 16 partidos. Esses 16 partidos, a tendência é afunilar, ou seja, diminuir o número. Como que vai acontecer isso? Através da fusão desses partidos, né? Ou formar federações com partidos maiores, né? Ou até mesmo a extinção do partido. Bom, esses partidos que não tiveram cláusula de barreira vão sobreviver? Alguns vão, porque são partidos mais ideológicos e aí, por questão ideológica, não querem acesso, não querem disputar com fundo, né, fundão eleitoral, e podem, no município, formar chapa e até eleger vereadores, tá? É, mas uma questão é o seguinte: como os partidos maiores eles vão ter mais recursos, como vão ter mais recurso? O recurso que era distribuído por um número de partidos, excluído aqueles que não têm mais acesso por causa da cláusula de barreira, os partidos maiores vão receber mais recurso. E aí, falando um pouquinho aí do futebol, o que que acontece? Esses partidos maiores terão mais recursos para adquirir o passe, ou seja, atrair esses parlamentares aí para a sua legenda. Mesmo porque se você pegar o financiamento eleitoral das campanhas, é, você vai verificar que lá no financiamento, basicamente, o recurso é do fundo. Ou seja, se o parlamentar que foi eleito não tiver num partido que tem grandes recursos, ele praticamente, né, não conseguirá se eleger, não vai conseguir fazer campanha. Tá? Então, até mesmo desses 12 partidos e federações, eles podem também se reagrupar. Né? Então, nós temos aí muitos partidos de centro-direita, um número maior, né, de parlamentares eleitos, o que vai criar uma grande dificuldade para o próximo presidente, que vai ter que recompor aí com apoio do centro, negociando. Vamos ver se essa chamada direita vai agir realmente de forma ideológica. Tá? E é claro que a gente nunca teve uma direita ideológica no Congresso. Agora isso está ressurgindo. Então, nós vamos ter aí nos próximos anos, o Brasil vai ser forçado a ter uma relação mais republicana, mais democrática, né? Porque vai ter que negociar com todas as forças, inclusive a direita, chamada extrema-direita, ok? Bom, como na base eleitoral, lá para disputa de vereador, geralmente você precisa do apoio do deputado, não é uma figura política importante, e esses parlamentares desses partidos aí, eles migrando para os partidos grandes, é, a base eleitoral, os vereadores, os candidatos lá no município, vão ficar órfãos e, consequentemente, vão migrar também para esses outros partidos. Então, a tendência natural, tá, é que sobreviva aí um número menor de partidos para o futuro próximo. Vou colocar aqui, chutando, né,
uma sugestão em torno de uns 15 partidos, tá? Mesmo mantendo alguns sem cláusula de barreira, excluídos do processo, mas o grosso, né, de partidos que têm acesso ao fundo, em torno de 12, e outras federações que podem surgir, ok? Bom, esses parlamentares, vamos ver quais são os partidos então. As federações PT, PCdoB e PV, né? Lembrando aí que praticamente só o PT ele teria condição, né, de sobreviver. PSDB Cidadania, né? Lembrando que aí só o PSDB ele elegeu 13, mas caiu muito. O PSDB precisa se reinventar, ele precisa juntar com os governadores eleitos aí e buscar fazer uma outra, uma federação ou fusão com outro partido, porque foi um partido que historicamente liderou o país nos últimos anos e agora está extremamente abalado, principalmente no Congresso, né? PSOL Rede, que elegeu em torno de 14, basicamente aí lá em São Paulo, puxado pela votação talvez do Bolso, foi o maior número, o que também é uma base para iniciar, mas não garante, né? Então vamos lá, MDB, PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSDB, Republicanos e União Brasil. Então, se você tem um projeto eleitoral e é candidato a vereador, esses são os partidos que você deve procurar, né? Estar, para você conseguir apoio aí seja tirar uma foto ao lado do deputado federal ou né, ter uma liderança organizando isso, nesses partidos que você deve estar. Os partidos que, né, não conseguiram atingir a cláusula de barreira, mas elegeram. Ao todo, nós temos 7 partidos: PSL, Solidariedade, Patriota, PTB, Novo, PROS e Avante. Ao todo, 28 parlamentares. Esses partidos, eles possivelmente vão perder esses parlamentares. Se eles não se reinventarem, se eles não fundirem, esses parlamentares vão para outra legenda. Pode não ir imediatamente no primeiro ponto, mas abriu a janela, né? Se o partido não tiver uma solução para essa questão da cláusula de barreira, os parlamentares vão para outros partidos, com certeza, né? E os outros partidos que nem parlamentares têm, né, e nem atingiram a cláusula de barreira, que são eles: Agir, Democracia Cristã, PCB, PCO, PMN, PMB, PRTB, PSTU e UP, né? Bom, o que vai acontecer então, tanto com os militantes como os parlamentares? Eles vão se reagrupar. Então o Brasil aí tende a se reagrupar, até mesmo nesses grandes partidos que elegeram aí, eles tendem a se reagrupar. Como é que eles vão se reagrupar? Eles vão reagrupar de forma ideológica, né? Para quem é ideológico, lógico, né? De acordo com a base eleitoral. Se eu tive uma base eleitoral que é de centro-direita, direita, esquerda, extrema-esquerda, eu não posso ir para um partido, né, muito diferente, porque eu perco a minha base eleitoral, né? Interesses, né, troca de favores, né? O parlamentar, ele com interesse aí em atrair verbas para a sua atuação, para destinar para prefeitos, ele pode estar num partido mais próximo do governo ou mais próximo do governador, né, governo federal ou governo estadual, para ter mais condição de fazer um mandato parlamentar com destinação de verbas, né? E outra questão é novos projetos de poder. Então, por exemplo, sai o Bolsonaro, aí você tem uma direita que está mais solta. Então, vai surgir novas lideranças e novos partidos. As lideranças dos outros partidos de direita vão tentar atrair para o centro ou centro-direita. Então, por exemplo, vou dar exemplo aqui do Novo. É um partido pequeno, mas tem um governador bem avaliado que se elegeu no primeiro turno, possivelmente um candidato a presidente. Mas o Zema, ele não tem condição de sair candidato pelo Novo, né? Numa outra eleição, a não ser que o Novo se funda e surja um outro partido. Mas possivelmente vai ser atraído para um outro partido de centro, até mesmo porque para tentar capitanear e pegar o voto aí da direita, porque o Zema conseguiu construir de centro-esquerda à extrema-direita. Então, ele possivelmente vai ficar num partido que ele consiga fazer essa mesma coligação no âmbito federal daqui a 4 anos, ok? Bom,
Então, novamente aí, para quem é pré-candidato a vereador, procure esses partidos repetindo, né, dos 12 partidos, né, ou coligações, ok? Que são as coligações, não, federações, né? A gente tem o vício de falar coligação. PT, PCB, PV, primeira federação, PSDB, Cidadania, segunda federação, PSOL, Rede, terceira federação, e os outros partidos, o MDB, o PDT, o PL, o Podemos, o PP, PSB, PSD, Republicanos e União Brasil. Ok? Bom, quanto ao Senado, dos 27 que foram eleitos, todos, com exceção de um, e é o de Minas Gerais, é o Cleitinho, é o único que está numa legenda sem a vamos colocar assim, sem acesso no futuro impedido pela cláusula de barreira a fundo partidário e também ao tempo de televisão. Nos que estão no mandato ainda, nós temos ainda 5 senadores. Tem o nome deles aqui, que são Luiz Carlos do Carmo, de Goiás, Fernando Collor, de Alagoas, Roberto Rocha, do Maranhão, Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte, e Telmário Mota, de Roraima. Bom, esses senadores eles vão ter que se reagrupar, né, em outras legendas. Até que nem tanto agora, né, porque o mandato de senador é de 8 anos. Então, eles possivelmente têm mais 4 anos, então eles têm mais tempo para definir, mas vão ter que se redefinir pelo menos nos 2 anos próximo ao processo eleitoral, ok? Bom, Cleitinho, vamos ver se ele vai ficar na base aí do bolsonarismo, né, que foi eleito basicamente pelo bolsonarismo, ou se ele vai ter uma opção aí mais de interesse fisiológico e tal, e migrar para um outro partido que vá, né, fazer aí, ficar independente com relação ao governo federal, ok? Então, esse que é o cenário aí dos nossos partidos políticos para os próximos anos. Então, a tendência número 1 é de fusão, tá? Extinção, absorção e formação de federação entre todos os partidos, inclusive os que estão na cláusula de barreira, né? Alguns partidos com projeto nacional de poder, né? E também aqueles que têm grandes lideranças que precisam recompor uma base, né? São Paulo, né? Os deputados ali de São Paulo e o partido precisa ter para poder negociar junto ao governo federal. Então, o Tarcísio deve tentar recompor o seu partido ou fundir ou negociar aí, talvez ir para o PSD, né? Vamos ver. Mas vocês podem ter certeza que nos próximos anos a tendência é você diminuir, você verificar a diminuição muito grande no número de partidos políticos, tá? Vão sobreviver várias legendas, mas sem condição realmente de fazer o processo eleitoral, beleza? Valeu, espero ter esclarecido. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser que fale mais alguma coisa, tá bom? Principalmente o pessoal aí que me perguntou, aquele abraço, valeu, obrigado.